Fala galerinha, belezinha? Eu sou o Tequeiroz e hoje eu vim contar sobre uma dificuldade que eu tive há muito tempo de ir pra praia, piscina, fazer aulas de natação e como eu fiz pra resolver tudo isso. Os peitos me incomodavam e eu não gostava de ter que pensar em colocar um biquíni, por exemplo. Então, o fato de eu me imaginar com biquíni, a parte de baixo, a parte de cima, e de aparecer o peito, ou mesmo se eu fosse de top, isso me incomodava. Era uma coisa que eu ficava imaginando que todo mundo ia ficar olhando pra minha cara, que todo mundo ia ficar reparando e eu não ia ficar me sentindo bem. E se não fosse pra ir pra lá e me sentir bem, eu não ia conseguir, sabe, me sentir à vontade. Então começou a ser um lugar que eu deixei de ir por muito tempo. É claro que naquela época não existiam, ou pelo menos eu não sabia da existência dos binders, as faixas, né, que escondem mesmo o volume do peito. Se existisse, com certeza eu usaria para pelo menos substituir um top ou um biquíni, por exemplo. Mas naquela época eram as duas escolhas que eu tinha, então foi uma coisa que eu passei a evitar completamente. Eu achei que depois que eu fizesse a mastectomia, isso ia resolver completamente e eu ia me sentir muito bem em ir pra praia, piscinas e com certeza ia ser a primeira coisa que eu ia querer fazer um dia, ia ser aula de natação. Acontece que depois que eu fiz a mastectomia, aí eu comecei a ter muita disforia em relação ao volume que tinha ali embaixo. E isso me incomodava ao ponto de ficar pensando no que as pessoas iam pensar quando me olhassem e vissem que não tinha peito, que a barba estava nascendo ou que já tinha barba, e depois olhassem e vissem que não tinha nenhum volume. Eu sei que tudo isso acontece na minha cabeça, mas isso era uma coisa que me incomodava, que perturbava, que ficava todo o tempo assim, ó, falando na cabeça, eu ficava olhando pra ver se alguém tava me olhando. Então era mais eu olhando as pessoas do que as pessoas me olhando. Mas eu não queria deixar de ir, porque eu sempre tive na minha cabeça que quando eu fizesse a mastectomia, eu ia pra praia, eu ia pra piscina e eu ia sem camiseta. Então eu queria muito poder fazer isso. Só que como era uma coisa que estava me incomodando bastante, eu fui arrumar algumas soluções. Eu tentei, na época, a primeira tentativa foi colocar meia. E colocava pra fazer um voluminho pelo menos. Mesmo que eu colocasse a bermuda por cima, ainda assim eu queria que tivesse alguma coisa marcando ali. Só que a meia me deu várias dores de cabeça, porque a primeira vez que eu usei a meia, eu não sabia como ia ser realmente. Então a primeira vez eu fui pra uma piscina, daí eu coloquei a sunga, coloquei a meia dentro, achei que tava tudo certo. Só que quando eu entrei na piscina, a meia encheu de água e fez assim. Murchou. E pior do que isso, ficou pesado. E depois, quando eu saía da piscina, ele ficava pingando, porque a meia encharca de água. E eu não queria ter que ter essa preocupação toda vez que eu fosse pra praia ou pra piscina em pensar se o volume estava bom ou não, se o volume estava grande, se estava pequeno. Eu sabia que para solucionar eu precisava de um packer que fosse menor. Mas não só menor, que ele não marcasse também a cabeça, assim, sabe? Que perdesse o formato ou que não tivesse uma cabeça marcada. E também que fosse bem macio ao ponto dele confundir assim a parte da frente com a bola e misturasse. E que ficasse um volume discreto, não ficasse um volume muito grande. Com essa dificuldade que eu tinha e que eu via que muitas pessoas também tinham, que a gente conseguiu desenvolver tanto o Packer X Perfect como a sunga para Packer, que faz exatamente esse efeito de segurar o Packer e não deixar ele se movimentar e tirar ainda mais o volume dele, deixando ainda mais discreto. Quando fica de lado, tá vendo que o volume já fica bem disfarçado? Imagina ainda com a sunga pra Packer fazendo assim, ó. Dá uma pressionadinha. Você viu como fica bem discretinho? É isso que acontece quando tá na sunga. Então o volume ele passou a ficar bem discreto mesmo, sem marcar a cabeça, sem marcar nenhum contorno nem nada assim. Então não parecia que tava com pinto duro, não parecia que tava com volume grande, exagerado. Era um volume realmente de um pênis flácido e discreto. E o bom desse packer é que é um packer pequeno e ele é levinho, então quando você coloca na sunga, você praticamente nem percebe que você tá com ele. Então ele fica super levinho, super confortável. Ele é muito, muito macio. E quando você aperta, ó, você consegue apertar ele inteiro. Ele vira, ó, tá vendo? Ele é muito, muito macio mesmo. E isso deixa tudo muito mais confortável. Então foi só depois que foi desenvolvido o Packer X Perfect e a sunga para Packer, que foi numa época bem parecida, porque realmente a gente estava buscando isso de desenvolver um Packer e uma sunga que pudesse atender a esse problema, eu consegui realmente ir pra piscina, praia. Foi quando eu tomei a coragem, na verdade, aí eu já tava super confiante nisso, em fazer aula de natação. E aí eu só consegui porque realmente eu tinha a sunga pra Packer e o Packer X Perfect, que foi o que realmente resolveu pra mim.
E o legal desse packer é que ele é feito manualmente e feito de um homem trans para um homem trans. Se você tá passando por o mesmo problema que eu estava, se você tá com o mesmo incômodo ou algo assim, eu recomendo muito esse packer X-Perfect e a sunga para packer, porque os dois juntos fazem um efeito muito bom mesmo e vai te dar toda a segurança que você precisa para usar para nadar. Tanto o packer como a sunga você encontra lá no site da Transtore. E eu espero de verdade que essas dicas tenham sido úteis e que você possa encontrar uma solução tanto quanto eu achei uma solução. E se esse for o seu problema, eu recomendo fortemente e eu espero de verdade que você também encontre essa confiança em você para você poder nadar, para você sair de sunga e não ter que ficar se preocupando com o volume que tá ali embaixo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui embaixo do que vocês acharam, se vocês estão passando pela mesma dificuldade, se em algum momento vocês sentiram isso, ou se vocês já se adaptaram com outros packers, por exemplo. Se você gostou, deixa seu like aqui e compartilha para aquela pessoa que você tem certeza que vai precisar dessa super dica. E é isso.